Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje a gente vai conversar sobre o Perfect Blue, que é uma animação também japonesa. Semana passada a gente conversou sobre a Viagem de Chihiro, e mais uma vez eu trago para vocês. Acabei de assisti esses dias pela primeira vez, e eu achei muito interessante, decidi trazer. E a gente vai conversar sobre algumas curiosidades do bastidores, inspirações, o enredo e alguns significados por trás desse filme. Vamos lá? Se você é novo por aqui, eu recomendo fortemente que se inscreva no canal, ative as notificações, porque semanalmente eu posto um vídeo novo aqui sobre afetos humanos, psicologia, cinema e literatura. O suspense Perfect Blue é uma animação japonesa, como eu disse anteriormente, que foi lançada em 1997 e foi dirigida por Satoshi Kon, que também dirigiu o filme, a animação Páprica. E foi inspirado em um livro que foi escrito em 91 por Yoshikazu Takeuchi. E eu já peço perdão pela minha pronúncia, que eu não sei falar em japonês, mas se alguém souber falar, coloca aqui nos comentários como é que se pronuncia. E o nome do livro era Perfect Blue Complete Metamorphosis. Talvez você já tenha escutado falar de Páprica ou Perfect Blue, porque essas duas animações elas se presentificam, né? Tem um marco histórico muito forte em relação às animações japonesas. E isso porque as duas têm sua originalidade. O Satoshi Kon, ele costuma trabalhar muito com a temática que é o contato entre aquilo que é real e aquilo que não é real. Então existe sempre essa transição entre o real e o ilusório nos filmes. Fica até mesmo uma coisa meio nebulosa sobre o que é real e o que não é, né? Então ele tem essa marca muito forte desse rasgo na realidade e a entrada em um mundo fictício, em um mundo que realmente é fantasioso e não é real. O que tornam essas duas animações bem viajadas, diga-se de passagem. Eu não deixei de apreciar o filme por isso, mas é importante dizer que é uma coisa assim bem viajada. E principalmente Páprica. Páprica eu achei uma coisa assim muito louca, se eu posso dizer. Mas Perfect Blue, eu até preferi Perfect Blue particularmente. Eu acho que apesar de ter uma transição, uma linha muito tênue entre aquilo que a gente pode identificar como realmente real, e olhe lá se a gente pode identificar ou não, eu acredito que me passou um pouco mais de eu acho que me deu a sensação que a gente pode trabalhar mais temas atuais do que a gente vive hoje, porque apesar esse anime ser de 97, ele traz muitas coisas que se fazem presente na nossa atualidade, né? Que fazem parte desse espírito do nosso tempo. E uma das curiosidades é que Satoshi Kon se inspirou em Twin Peaks, que é uma série dirigida por David Lynch. E David Lynch, ele é conhecido por trabalhar com essa atmosfera onírica, que remete aos sonhos, que tem uma coisa, uma estranheza ali rolando. É importante alertar aqui que Perfect Blue é uma animação bem violenta, especialmente voltada ao corpo das mulheres, à existência, sabe? Relacionado à violência contra o feminino. Então, pode ser que seja um gatilho e é importante alertar para as pessoas que estão pensando em assistir. A partir de agora, vão rolar spoilers, então se você não quer saber, para aqui e depois você volta depois de assistir o filme, ou se quer continuar, continua comigo, mas vamos falar mais um pouquinho sobre o enredo do filme, algumas especulações e algumas curiosidades. Perfect Blue conta a história de uma cantora chamada Mima, que na tentativa frustrada de ter uma carreira de sucesso como uma idol pop, ela termina migrando para a carreira de atriz, só que muitos fãs ficam insatisfeitos, especialmente um deles, que supostamente vai começar a persegui-la, vai começar a ameaçá-la e vai estar muito presente desde o início das cenas, né? A gente já começa a perceber isso. E o filme vai se desenrolando com a Mima lidando com diversos desafios, muitos deles bem dolorosos em relação à sua carreira, à sua autocobrança, às ameaças externas e às opiniões públicas. O filme começa bem diferente do final, porque ele começa de uma forma bem mais linear. Então a Mima, ela canta num grupo com mais duas integrantes e elas têm um certo estilo mais infantilizado. O filme é de 97, então contextualizando com o mundo, a gente vai se lembrar que nessa época, anos 2000, por exemplo, a gente começa a se deparar com divas do pop que se vestem de uma forma mais sensualizada, muitas vezes mais infantil. Se a gente se lembrar de Britney Spears, por exemplo,
tem um clipe dela com uniforme, sabe, no corredor da escola, de uma coisa mais infantilizada mesmo. E as integrantes do grupo que a Mima participa também se caracterizam assim, inclusive elas parecem ser muito novas no anime. E o mais louco de tudo isso é que eu fiquei pensando como Perfect Blue é extremamente atual, tanto na temática em relação à perseguição e à obsessão que muitos fãs têm com as figuras públicas que hoje a gente vê nas celebridades, quanto em relação à maneira como a indústria do pop e a cultura pop funciona. Eu fui pesquisar mais um pouquinho sobre a cultura idol que existe no Japão, que a Mima se enquadra inclusive nisso. Eu percebi que hoje ainda existe essa questão de meninas adolescentes que se formam para entreter adultos, homens adultos especialmente. Então elas cantam, fazem performance, e especialmente para homens na faixa ali dos 40, 50 anos, que estão frustrados com as suas vidas e do trabalho também, e vem ali como se fosse uma esperança, um consolo de pessoas, de meninas que estão se dando bem em suas carreiras, e eles realmente participam desse crescimento, ajudam, patrocinam, ajudam na confecção das vestimentas dessas meninas. Então são meninas que vão até mais ou menos 18 anos de idade, né, que seria o máximo para elas, mais ou menos. São meninas adolescentes que se vestem com uniformes escolares ou com biquíni de uma forma mais sensualizada e infantilizada, e elas estão ali para entreter os homens mais velhos. E nessa relação, como eu disse anteriormente, esses homens estão ali para idolatrá-las, para torná-las quase como se fossem figuras divinas. E em Perfect Blue a gente encontra isso. Eu vi o filme sem pesquisar sobre a cultura idol do Japão, então quando eu vi, e quem já viu vai perceber isso, no começo, quando a Mima está apresentando no show, só tem homem na plateia, exclusivamente homens, né? E homens mais velhos. Então eu achei muito esquisito aquilo, assim, eu fiquei, cadê as outras pessoas, as mulheres, as meninas, enfim. E a plateia era exclusivamente masculina que estava ali assistindo. E talvez isso reflita um pouco também da cultura que existe no Japão até hoje, né? A gente precisa contextualizar antes de falar sobre um filme, sobre uma animação, enfim. Na hora que eu tô falando, os cachorros começam a latir. E o quanto essa questão de só terem homens ali, dessa cultura, o quanto isso também, de alguma forma, escancara pra gente essa objetificação da mulher e desse lugar que essa mulher ocupa de sensualidade e de uma fetichização também para esses homens. Inclusive, ao longo do filme, essa figura de poder, quem dita as regras, quem traz as opiniões, quem traz os comentários, sabe? Quem tá realmente ali à frente das decisões são majoritariamente figuras masculinas nesse filme, o que me deixou assim um pouco intrigada e até um pouco incomodada, porque primeiro a gente vê o público ali assistindo, o público majoritário das meninas que apresentavam, que cantavam com a Mima, eram homens. Depois a gente vai ver o setting de filmagem, onde a Mima vai trabalhar como atriz, são só homens na equipe, o produtor, o agente da Mima também que dita as regras é um homem, então assim, talvez isso venha junto com a crítica que o Satoshi Kon quis trazer em relação a como as mulheres são colocadas, o lugar das mulheres na indústria cinematográfica e na indústria da cultura pop também. Mas voltando aqui pro filme, o que acontece é que quando Mima realmente começa a sua carreira de atriz, ela realmente decide desistir de cantar porque não estava tendo o sucesso que ela esperava, e isso inclusive parece ser uma frustração para ela, mas ao mesmo tempo a Mima passa uma sensação de ser uma menina um tanto passiva, que tá ali só indo com o fluxo, que se sente triste, mas também, ok, vou continuar sobrevivendo aqui, sabe? E quando o agente dela diz, ó, você vai precisar ser atriz agora, ela não se rebela contra, ela parece que não traz muita opinião dela, ela simplesmente aceita. Nesse momento, quem rebela mais é a outra agente que tá junto com esse cara, que eu esqueci o nome, que é a Rumi, que ela diz assim, ó, a gente precisa colocar ela pra cantar, é pra isso que ela veio, é isso que ela quer. Só que aí ele disse que não, e aí a Mima nem se manifestou. Então, quando ela vai realmente atuar como atriz, o que acontece é que esse suposto perseguidor, esse suposto fã que não
se satisfez com essa mudança de Mima, começa a ameaçá-la através de cartas, através de um fax, e ao mesmo tempo a Mima ela descobre que existe um blog que se chama O Quarto da Mima, em que existe um diário dela mesma falando sobre o seu dia a dia, o que ela sentiu, o que ela não gostou, o que incomodou. E quando ela acessa esse blog, ela fica assustada com os detalhes das descrições que ela mesma, supostamente ela mesma coloca, só que não é ela, é outra pessoa, sobre a própria vida dela. Então, no blog tem lá detalhes sobre o que ela compra no mercado, com qual pé ela saiu do metrô, o que ela sentiu em relação à gravação. Só que tem coisas que realmente ela não se identifica, que são comentários dizendo que não estava se identificando como atriz, que não queria continuar naquela carreira, e ela nunca chegou a falar isso em nenhum momento, mas no blog tinha. Então, Mima começa a se assustar porque tinha alguém escrevendo por ela e essa pessoa que estava escrevendo sabia demais sobre a própria vida dela, até mais do que ela mesma. E aí, nesse momento, me dá uma sensação muito forte que já vinha bem pequenininha no começo do filme, mas que depois foi ficando cada vez mais presente e nesse momento fica gritante para mim, que é uma sensação de desamparo, de solidão, de medo e insegurança. E aí eu fico até pensando, meu Deus, cadê a mãe dessa menina? Cadê a família de Mima nesse momento? Porque ela fala com a mãe uma vez no telefone e priu, nunca mais entra em contato, né? E assim, o filme consegue passar essa sensação de um desamparo e solidão e uma questão de angústia mesmo, através das imagens, como elas são mostradas, as cores também, ela sozinha no quarto, vai dando um zoom out assim da janela dela do quarto e mostrando uma sensação muito fria, muito distante de uma cidade grande. Então nesse momento me passou uma sensação muito forte de solidão e desamparo, assim, isso me angustiou um pouco. Aí as coisas só começam a piorar quando o agente de Mima propõe que ela faça uma cena de estupro que foi proposta também pelo produtor da série que ela está participando. E aí, por que ele sugere isso? Porque ele acha que assim ela vai conseguir ter mais notabilidade, vai ser mais notada na sua carreira como atriz, aí ela vai alavancar, enfim. E aí a Rumi, que é a outra agente, diz assim, que absurdo é isso que você está propondo, a gente deveria proteger as nossas atrizes. E aí a minha irmã diz, não, tudo bem, eu aceito. Se for pra crescer na minha carreira, eu aceito. E aí vem de novo essa sensação de passividade da Mima, de simplesmente querer agradar e se desdobrar a todo custo, e de não ter realmente uma autonomia, sabe, uma capacidade realmente de se decidir por ela, mas ao mesmo tempo de como ela é vítima desse, vamos dizer, um sistema que é construído, essa dinâmica construída na indústria cinematográfica que a gente sabe que existe até hoje. E como a Mima decide realmente se submeter a essa cena que é muito dolorosa, assim, é uma cena que eu achei bem pesada e que realmente é um momento que, apesar de ser na ficção para ela, que ela tá gravando naquele momento, é algo que realmente quebra com o mundo dela, né? Quebra com. Enfim, acho que é quase como se fosse uma morte por dentro pra Mima. Uma morte, uma violação de si, uma violação da sua própria identidade, de quem ela conhecia, quem ela costumava conhecer antes daquilo acontecer. Depois dessa cena, a Mima começa a se descolar do que é o real, do que é a realidade, e aos poucos começa a se abrir uma fenda entre a realidade e a ilusão, e aí a gente começa a ficar muito confuso, sem saber o que realmente é real e o que não é. Isso realmente pode acontecer no mundo real, nas nossas vidas, quando a gente vive uma situação traumática, que é tão difícil de lidar com aquilo, com a realidade, com as consequências, com as emoções que aquilo nos traz, que a gente termina realmente dissociando de nós mesmos, né? Nos distanciando e até entrando numa realidade paralela, no mundo que ali eu posso me desvincular de tudo aquilo que aconteceu. A Mima começa a enxergar uma espécie de fantasma dela mesma, que está vestida geralmente com uma roupa da época que ela costumava cantar,
E essa Mima, que é a Mima fantasma, ela começa a dizer para ela o tempo todo o quanto ela foi suja, o quanto ela foi baixa, inferior em fazer a cena do estupro e que ela ficava quase que reforçando as inseguranças de Mima, essa autocobrança, culpabilizando ela. Então essa Mima fantasma, ela começa a aparecer e ela começa a aparecer, a interagir com Mima a partir do estupro, dessa cena, e ela começa a aparecer cada vez mais frequentemente. E chega um momento que a gente fica completamente perdidos sobre o espaço, o tempo, as atitudes de Mima junto com ela. A gente realmente vai a fundo e mergulha nessa loucura junto com a Mima. A gente não sabe exatamente onde ela está, quando é o momento, a gente não sabe o que ela realmente fez ou não fez, e a Mima começa a entrar num desespero, realmente, e num sofrimento enorme, óbvio, sem saber o que está acontecendo, né? Onde é que ela está realmente, o que é real e o que não é. E a Mima começa a entrar no fundo do poço mesmo, né? Se afundar realmente sem ter o controle das suas próprias decisões e atitudes. Para completar, uma série de crimes começam a acontecer justamente com os homens que em algum momento desejaram o corpo de Mima, alimentaram essa satisfação pessoal, esse fetiche, ou que intermediaram essa exposição dela como esse objeto de prazer para os homens ou como esse objeto de fetiche para os homens. E a Mima começa a suspeitar dela mesma porque ela começa a ter lapsos de memória e os momentos dos crimes aconteciam e ela não lembrava onde ela estava, o que ela estava fazendo, o que acontecia. E para deixar a gente mais confusa ainda, a Mima estava estrelando numa série chamada Double Bind. E nessa série era quase como se fosse um espelho do que estava acontecendo na sua vida real. E cada vez mais que vai passando, a gente não consegue saber se ela está no momento de gravação ou se ela está na sua vida real. E aí tem um momento que a gente começa a se questionar se tudo aquilo que a gente viu tinha alguma coisa de realidade ali. E aí realmente fica muito, muito nebuloso tudo. Eu confesso que quando acabei o filme eu fiquei me perguntando o que eu tinha acabado de assistir ali. A animação abre margens para muitas interpretações e até hoje as interpretações se dividem sobre o que realmente aconteceu, se o que aconteceu é real e quem, se aconteceu mesmo, quem foi que fez os crimes, que cometeu, sabe? Enfim, se foi a Rumi, se no final a Mima ela realmente estava em si, se ela era real, enfim. Uma das interpretações é que a Rumi, que é uma das agentes da Mima, ela estava ali presente todo o filme, muito insatisfeita com a escolha, com a mudança de carreira da Mima. Ela também estava presente em todos os momentos em que a Mima confidenciou algumas angústias dela, né, o que ela estava sentindo ou não. E a Rumi estava sempre muito próxima da Mima, sabendo coisas mais íntimas. Então, e em outro momento também, o Mimania, que é o cara bem o cara que estava assim bem presente, que estava defendendo a Mima, que se tornou um fã obcecado por ela e queria libertar essa Mima a todo custo, a Mima que cantava. Em um certo momento do filme ele conversa com alguém por e-mail no blog e a gente pressupõe que existe uma outra pessoa ali em complô com ele. No final isso fica mais claro. Então uma das interpretações é que a Rumi, que é a agente da Mima, era aliada ao Mimania, que foi o cara que perseguiu ela, que tentou matar ela no final, e que ela fez tudo isso, planejou isso, bolou isso, para que conseguisse libertar a Mima, que realmente era pura, que realmente valia a pena estar ali, né? E uma coisa que eu esqueci de falar sobre a cultura idol no Japão é que essas meninas que estão ali performando, elas são valorizadas justamente por esse ar de pureza, por esse ar de inocência, que também está presente nas integrantes do grupo com a Mima, e que é isso justamente que o fã obcecado e que a Rumi tentam a todo custo defender e libertar e conseguir resgatar isso na Mima. Essa teoria, então, a gente consegue perceber no final que quando a Mima via a fantasma dela, na verdade era a Rumi. Só que pra mim também eu fiquei um pouco
perdida nisso e eu ouvi um podcast até falando sobre isso, em que realmente ficam algumas lacunas se a gente acredita nessa teoria, né? Mas, enfim, é uma delas. E outros acreditam que Dali é tudo uma irrealidade. Indo nessa direção, eu encontrei um texto que relaciona o Perfect Blue com uma hiperrealidade. É um estado fundamental de uma sociedade pós-moderna em que a gente não consegue distinguir o que é real e o que não é real. Então existe essa vertente que diz que, na verdade, nada dali era real, que tudo era algo que a consciência já não conseguia distinguir realmente o que é fantasia ou não. E faz sentido quando a Mima começa a perder sua própria singularidade, sua própria identidade, e quando a sua própria figura pública, né, através do blog, de como ela é vista pelos fãs, vai se misturando com a sua figura individual e particular. E ela fica desorientada tentando descobrir quem ela é. As cores nessa animação também são colocadas de uma forma muito presente, muito característica, e elas também são interpretadas de formas diferentes por várias pessoas até hoje. O vermelho, por exemplo, é uma cor extremamente presente em Perfect Blue e ele surge especialmente quando a Mima entra em contato com essa irrealidade, quando há esse descolamento do que é real. E principalmente nos momentos em que ela se encontra, por exemplo, com o fantasma dela. O fantasma dela tem detalhes na roupa com cores mais avermelhadas, né, que remetem ao vermelho. Então são esses momentos que existe essa fragmentação entre o que é real e o que não é, essa fragmentação da sua própria identidade e da presença de ilusões. O azul geralmente surge nos momentos do cotidiano de Mima, mais voltados para a sua vida pessoal, e também o azul no Japão, ele tem um sentido mais voltado para a feminilidade, para a energia feminina e para a pureza. O filme retrata diversas temáticas, como a pressão psicológica que Mima sofre como uma figura pública, e também sobre essa dinâmica entre a relação dos fãs e dos ídolos, quando os fãs se tornam obcecados, quando eles criam uma imagem idealizada e irreal sobre os seus ídolos, e quando foge disso, o quanto eles estão até dispostos a uma destruição desses ídolos, né? Quase como se fosse assim, na ordem do inaceitável, eu não te aceito caso você não seja da forma que eu imagino, que eu espero. Sobre a temática da objetificação das mulheres, a maneira como as violências que Mima vive no decorrer da animação, mesmo que sejam ficcionais, vão sugando aos poucos a vida dela, realmente tirando dela a capacidade de autonomia, de independência, de autocrítica, sugando especialmente a sua saúde mental. Além dessa especulação que até hoje se faz sobre o que realmente é real ou o que não é, sobre essas inúmeras possibilidades de interpretação que esse clássico nos traz. Então, Perfect Blue foi um filme que eu fiquei bem intrigada, assim, para entender o que aconteceu ali. É um filme que eu tenho que assistir de novo, eu confesso que eu assisti só uma vez, mas eu quero assistir novamente porque eu acho que vai me trazer um novo olhar sobre aquilo que eu pesquisei, eu descobri, e acredito que é uma animação bem legal, assim, bem interessante, que eu indico para quem curte esse estilo de animação, lembrando que traz essas cenas bem violentas, bem dolorosas, que pode ser um gatilho para algumas pessoas. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever, de ativar as notificações, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas interessadas na temática, no Perfect Blue ou o que for relacionado. Até o próximo vídeo!